A graça e a paz, meus amados. Estamos aqui para compartilhar com vocês mais um estudo. Esse estudo eu quero até deixar bem claro que ele vai ser bem simples o conceito. E para deixar até para vocês entenderem uma metodologia para que a gente possa estar levando esta palavra de evangelismo para as pessoas. Eu quero falar com vocês hoje sobre o seguinte tema: conhecendo a Deus pessoalmente, é o tema, tá? De vez em quando eu vou estar desviando o olhar aqui porque eu estou olhando o computador ao mesmo tempo, tá bom? Mas eu quero orar com você antes de nós começarmos esse estudo para a nossa edificação. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por saber que Tu és o Deus da nossa vida. Tu és o Deus da nossa vida, o Deus que nos orienta, o Deus que nos fortalece, o Deus, Pai, que está conosco em todo o tempo. Orienta-nos através da Tua palavra para que esta palavra seja transformadora para cada coração e que a cruz seja o poder salvador daqueles que necessitam e que assim também, Pai, aqueles que lhe pertencem sejam alcançados por aquilo que é a Tua voz e a Sua graça irresistível. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o conceito do estudo em si é muito simples, mas ele é um estudo para que a gente aprofunde questões sobre evangelismo. Bom, para conhecer a Deus, o que precisamos para se iniciar um relacionamento realmente com Deus? Bom, esperar que um raio caia? Claro que não. Devotar-se a obras de caridade em diferentes religiões? Também não. Tornar-se uma pessoa melhor para ser aceita por Deus, ou seja, dependendo de mim? Também não. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Nada disso, nenhuma dessas alternativas. Deus deixou muito claro na Bíblia que podemos conhecê-lo aqui. Podemos conhecê-lo aqui e agora. Eu quero trabalhar então com vocês 4 princípios para que a gente possa entender isso. O primeiro princípio: Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. É um projeto dele, não é um projeto teu. O amor parte de Deus para conosco e não nosso para com Deus. Quando nós passamos a amar a Deus, passamos porque Ele nos alcança, nos muda, nos transforma e nós passamos a amá-lo por reflexo desse poderoso amor. E nós podemos ver esse amor refletido claramente em João 3,16, que é um dos textos mais lindos da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, ou filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o plano de Deus é este. Cristo afirma: eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância, uma vida completa e com um propósito. Esse é o grande desejo de Deus. Por isso Ele nos ama em Cristo e revela esse amor aos seus filhos e filhas. Porque a maioria das pessoas não está experimentando esta vida? Porque nós somos pecadores, e esse é o segundo princípio. Segundo princípio: o homem é pecador e está separado de Deus, por isso não pode conhecer nem experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. O homem é pecador, eu e você somos pecadores. Não importa, eu não preciso cometer pecados horríveis, horrendos. Na verdade, eu não preciso cometer nenhum pecado. A Bíblia diz que eu nasci em pecado. Não há em nós nenhum DNA de adorador, o que há em nós é DNA de pecador. E esse é o sentido bíblico, o princípio correto. Nós nascemos em pecado e por isso, por natureza, nos afastamos de Deus. Então, o segundo princípio é esse: o homem é pecador e está separado de Deus, por isso não pode conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. O homem é pecador, Romanos 3,23 deixa claro isso, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O homem foi criado para ter um relacionamento perfeito com Deus, mas por causa da sua desobediência e rebeldia, escolheu seguir o seu próprio caminho e o seu relacionamento com Deus se desfez. Esse estado de dependência de Deus, caracterizado por uma atitude de rebelião ou indiferença, é evidenciado na Bíblia, que nós chamamos de pecado. O homem está separado de Deus, como nós lemos ali em Romanos 3,23. Mas Romanos 6,23 ainda diz: porque o salário do pecado é a morte, ou seja, uma separação espiritual completa de Deus. Deus é santo e o homem é pecador. Há um grande abismo entre o homem e Deus. O homem está continuamente procurando alcançar a Deus e a vida abundante através dos seus próprios esforços, vida reta, boas obras.
religião, filosofia, mas nada disso de verdade nos faz chegar até Deus, porque temos que ter uma plena dependência da sua graça sobre nós. Então, qual é o terceiro princípio? Jesus é a única solução de Deus para o homem pecador. Por meio dele você pode conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. Então, primeira coisa que nós temos que entender nesse terceiro ponto, ele morreu em nosso lugar, ele assumiu a nossa culpa. Romanos 5,8 diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é a demonstração do amor pleno de Deus por nós. Outra coisa que nós temos nesse terceiro princípio, se ele morreu, ele também ressuscitou. Ele ressuscitou dentre os mortos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 ao 6 diz, Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12, depois disso apareceu a mais de 500 pessoas. Nós temos isso em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 3 ao 6. Outro princípio que nós temos aqui nesse terceiro ponto é que ele é o único caminho. Lá em João 14,6 diz claramente isso. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Deus tomou a iniciativa de ligar o abismo que nos separava dele ao enviar seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz em nosso lugar, pagando o preço dos nossos pecados. Então, todo ato provém de Deus para conosco, não nosso para com Deus. É Ele quem nos ama, é Ele que revela essa plenitude do amor em Cristo Jesus. Então tudo vem de Deus para nós. E aí está o princípio porque podemos ser alcançados pelo poder da cruz, tá? Bom, mas ainda não é o fim. O quarto princípio, precisamos receber a Jesus, Cristo como Salvador e Senhor, por meio de uma confissão real daquilo que é a nossa situação de pecado. Só então poderemos conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a nossa vida. Precisamos receber esse Cristo. Lá em João 1,12 diz, contudo aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Só seremos realmente filhos de Deus, não como a cultura popular diz que todos são filhos de Deus. O princípio de ser filho de Deus também não é saber que Deus existe e nem conhecer a Bíblia, é ter uma vida transformada pelo poder da cruz, alcançado pelo poder da graça, remido pelo poder da cruz, vivendo debaixo do amor de Deus. Então eu preciso receber este Cristo. Contudo, aos que receberam em seu nome, dê-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Recebemos também pela fé, e a fé é um dom de Deus. Efésios 2, 8 e 9, que é capítulo 2, versículo 8 e 9, fala muito bem que isso não é nosso, é dom, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que nem se glorie. Então, isso não é uma capacidade, não existe religião, não existe boas obras. Tudo que nós fazemos aqui, filosofias, nada, não existe nada que nos aproxime de Deus. A única forma que temos, como nós já deixamos claro, lá em João 14,6, é através de Cristo. Ele é o caminho que Deus usou para nos reconciliar com Ele através da cruz, tá? Então recebemos a Cristo. Então, e não é pela capacidade, é por causa de Deus. Recebemos a Cristo por meio de um convite, pessoal. Cristo afirma, Apocalipse 3,20 é um texto usado falando da igreja especificamente, mas podemos entender isso como Deus alcançando o nosso coração, quando Ele diz que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei, cearei com Ele e Ele comigo. O sentido é que Cristo não pode ficar de lado, de fora, não pode ser só um conceito, uma ideia, algo que eu fico fascinado. Ele tem que ser parte da minha vida, Ele tem que habitar em mim, Ele tem que ser a riqueza do meu ser. Por isso Paulo dizia, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E é por isso que esse é o princípio maior que nós temos que entender. E você pode fazer isso. Ore a Deus, confesse os seus pecados, diga a Ele que você necessita de forma verdadeira ter uma mudança de vida para viver plenamente com Ele.
Que Deus nos abençoe. Vamos orar nesse momento agradecendo ao Pai por essa reflexão e esse princípio tão lindo que é podermos nos relacionar plenamente com Deus, conhecendo a Deus pessoalmente, foi o tema de hoje, tá bom? E é um texto e é uma pregação, uma reflexão totalmente evangelística, a qual você pode usar esses 4 pontos para falar de Jesus para outras pessoas, decorando esses versículos, tendo ele como alvos e explicando passo a passo qual é o ato redentor de Deus através de Cristo Jesus, seu Filho, para nos alcançar pela sua graça maravilhosa que nos salva, nos transforma e nos torna filhos e filhas. Vamos orar? Te agradecemos, Senhor, de todo o nosso coração, por saber que através de Ti, ó Pai, nós podemos ser remidos, tratados, curados e perdoados acima de tudo, através do poder da cruz, através do ato maravilhoso do Seu Filho, Senhor. Que possamos confessar nesse instante os nossos pecados, ó Pai, ser alcançados pelo poder redentor da Tua cruz e assim viver uma nova vida plena no Senhor. Nós Te louvamos por tudo, Te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe poderosamente, ricamente, e que este vídeo possa ser bênção para a sua vida. Um grande abraço, fique com Deus.